Ai, caiu aqui porque eu esqueci de mudar a internet. Então, quem tava lá na sala, a gente vamos voltando, tá bom? Vou dar tempo de vocês chegarem de novo e aí podem vir. Vamos abrir de novo a sala, que ainda bem que o Marco falou que tava travando, deu tempo de eu mudar. Boa noite a todos. Vamos começar de novo a nossa live feminina de hoje. E eu vou explicando por que que estou fazendo uma live feminina hoje. Voltem, gente, foi a internet aqui que eu esqueci de modificar alguma coisa aí. Beth, seja bem-vinda. Já vi a carinha da Beth ali. É, como eu estava explicando na outra live que caiu, porque a internet tá complicada, né? Tá difícil a internet. É, eu resolvi contar uma história hoje dedicada às mulheres. Por quê? Marco, obrigada que você ter avisado que estava travando. Eu mudei a internet aqui, agora vai ficar tudo perfeito. É, eu resolvi contar essa história porque eu estava explicando na live que caiu. Eu tenho observado que as mulheres estão muito sobrecarregadas, muito cansadas. É o trabalho que tem que fazer com o filho da escola, que agora é em casa. É a comida que você sai e você sai e busca e fica pensando: será que eu me infectei? Será que eu vou trazer doença para dentro de casa? É a filha, de repente, que mora com a mãe idosa e fica preocupada de sair e infectar a mãe. É a pessoa que não pode visitar o pai, o avô idoso, porque sabe que se fizer pode levar alguma coisa. Então é muita coisa na nossa cabeça. E a gente tem que passar essa tranquilidade ainda para os nossos filhos, para quem é casada, para o marido, para o noivo, para o namorado, para quem está junto na casa. E as crianças, gente, elas não são bobas, não, tá? Elas observam tudo que tá acontecendo e mesmo a gente tentando passar essa calma aí não rola, né? Porque o inconsciente, Freud, está trabalhando, como eu te falei agora há pouco. Minha filha essa noite teve um pesadelo, falou que sonhou com uma Malévola matando todo mundo. É claro que ela, o inconsciente dela trabalhou o Corona como a Malévola, que é uma figura para ela, né, que é mais familiar por causa das questões dos contos de fadas. Enfim, então a gente está passando por tudo isso. A gente está sobrecarregada, a gente está cansada, tá difícil. Não sei vocês aí, vocês podem ir falando aí pra mim, tá? Por favor. Não sei vocês aí, mas tem hora, gente, que dá uma agonia. Assim, eu falo por mim, dá uma agonia de ficar fechada, né? Hoje, só o fato de sair ali pra colocar o lixo já dá uma coisa assim, você sente o ar, você fala, meu Deus, parece que estou presa. Não tá fácil, né? Ainda bem que temos a internet, porque se não tivéssemos a internet, eu acho que seria bem complicado. E as histórias, elas estão aqui para isso, para a gente jogar as nossas angústias nela, para tratar os nossos problemas através das histórias. E isso eu aprendi muito na arte terapia. Eu escolhi então esse livro de presente para todas as mulheres. Tá cheio de homem na live, que eu já vi. Fiquem aí, tá bom? Não precisa sair, tá certo? E não venham, por favor, me chamar de feminista, sexista, todos esses istas aí, que eu detesto rótulos, tá? Eu não gosto da gente taxar uma pessoa só de uma coisa e achar que ela tem que ser daquele jeito, porque ela, né? Não, a gente pode ser muitas coisas. E assim, o livro de hoje, Os Contos de Beedle Bardo, J.K. Rowling. J.K. Rowling, alguém aí pode me dizer que livro famoso que ela escreveu? Ângela Maria, Fernandes Oliveira, Vânia Augusto, Rose, Ana Paula, Elisol, Fernanda Valim, Cleiton, Daniela, Vera, Cristina, Adri, Valéria. Gente, que livro a J.K. Rowling escreveu aí? Por favor, Daniela Silva, me escrevam aí. Tem um delay, né, na live, demora um pouco. Eu sei, vocês têm um pequeno atraso. Mas quem já ouviu aí, que livro, gente, famoso que a J.K. Rowling escreveu? Quem sabe aí? Escreve aí pra mim, por favor. Hum? Vou dar uma dica. Obrigada, Ana Paula. Harry Potter. Então, vou voltar ao que eu tava falando na outra live que caiu. A Rowling, gente, ela era uma inglesa que desde pequena ela tinha um sonho, por isso prestem atenção, já vamos começar a pensar, tá? Que a história agora é para os adultos, então a gente vai fazer uns exercícios aqui, tá? Primeira coisa. Desde que a Rowling ela era uma criança, ela gostava de escrever. E ela
escrevia coisas e guardava. O que eu quero dizer sobre isso? Vocês podem prestar atenção. Desde que vocês eram bem pequenos, vocês já tinham alguma coisa na vida de vocês que apontava para aquilo que vocês mais gostavam de fazer. Eu posso dizer claramente que desde que eu era muito pequena, eu já sabia o que eu queria fazer da vida. Eram os livros, era o teatro. Eu já sabia disso muito claro. E aí você tem dois caminhos. Tem gente que persegue aquilo e vai e não deixa nada te tirar daquele caminho. E tem gente que, por problemas da vida, por necessidade, às vezes por pressão da família, se desvia daquilo e desiste do seu sonho. Só que é tão engraçado porque às vezes uma coisa é tão forte que o universo inteiro conspira para te trazer de volta para o teu eixo, né? É o que eu falo sempre por mim. Eu sempre quis ser da arte. Minha família nunca gostou dessa ideia. Achava que arte não era coisa de pessoa respeitável. Mamãe era louca para ser professora, aquela época coisa, né, era muito respeitável ser normalista, essa coisa assim antiga, né? Ai, que máximo. E ela ficou. Fui para pedagogia. Sempre, vou falar a verdade, gente. Gostava dos meus alunos, fazia o melhor possível, mas a arte sempre me chamava, não adiantava. E aí, quando eu tive a oportunidade de ser contadora de histórias, por isso que eu falo, às vezes é tão forte que é como se te arrastasse e vai, entendeu? E vai. Eu não sei se eu sou uma melhor contadora de histórias do que uma professora. Realmente eu não sei. Talvez sejam as duas coisas, né? Porque dá para você juntar todas as duas coisas. Mas eu acho que hoje, nesse momento, eu acho que eu tô dando para as pessoas alguma coisa que tem feito com que elas se acalmem. E para mim também. Diana, super feliz de você estar aqui. Ana Maria, beijo. Cris Silva, beijo. E o que eu quero dizer com isso? Voltando na Rose. Desde que ela era muito pequena, ela sabia que ela queria escrever. Ela se casou, teve um casamento falido, trabalhou de secretária, trabalhou de um monte de coisa que não tinha nada a ver, mas o sonho estava ali. Quando ela voltou para a Inglaterra, depois de ter se casado, se divorciado, teve um relacionamento totalmente abusivo, o marido dela traía, chegava a agredi-la, e ela voltou para a Inglaterra com uma filha pequena. Pensa naquela pessoa, né, de meia idade, uma filha para criar, sem dinheiro para nada, vivia com a ajuda do governo. Aquela pessoa que todo mundo falava, não deu certo na vida, não serve para nada, né? Só que ela lembrou daquele sonho lá, daquele dom, porque todo mundo nasce com um dom, né? Eu acredito nisso sim, uma vocação, você dê o nome que você quiser. Todo mundo tem alguma coisa que a pessoa fala, ah, eu gosto disso. E com o que eu faço, eu posso ajudar as outras pessoas. E ela começou a escrever. E quem puder, gente, assiste o filme Magia Entre Palavras. O filme mostra a filha dela lá chorando, e ela escrevendo, e ela dando de amamentar para a filha, e escrevendo, mandou lá o Harry Potter para todo que era editora. Ela levou um monte de nãos, só que um dia ela levou um sim. E aquela mulher fracassada, que eu sempre me emociono quando eu falo dela, porque eu acho incrível essas histórias, né? E reais. É aquela pessoa que todo mundo falava que não ia dar nada. Ela só se tornou uma das mulheres mais ricas do mundo, mais famosas. Fez aí um movimento todo que muitas crianças voltaram a ler por causa do Harry Potter. Tem muita gente que torce o nariz, mas não tem nada que torcer o nariz, não. A Inglaterra tem autores maravilhosos, né? Vários aí. Ela não deixa a desejar em nada. Harry Potter virou filme, uma marca, né, incrível, e ela simplesmente uma das mulheres mais conhecidas do mundo, aquela pessoa que ninguém dava nada por ela. E esse livro aqui, Os Contos de Beedle Bardo, ele aparece no livro do Harry Potter como um presente que a Hermione, uma das bruxinhas lá, ela recebeu, e aqui tem várias histórias. E uma das histórias que eu gosto muito é A Fonte da Sorte, tá certo? Gente, quem tá na live, acompanha até o final, porque hoje a gente tem um sorteio aqui, ó. Depois eu vou falar do presente aqui. Eu tenho umas regras para ganhar o presente. Bom, e A Fonte da Sorte, ela fala de mulheres. Fala de 3 mulheres que tinham problemas muito sérios. E antes de você começar a ouvir essa história, eu já vou falar. Todo mundo que ouve essa história, às vezes quando começa assim, fica porque assim, uma mulher tem uma doença incurável,
A outra tá com uma situação financeira caótica. Miriam, seja muito bem-vinda. E a outra, ela perdeu o amor da vida dela. E aí, na hora, vocês vão falar pra mim, mas é claro que a mulher que tem a doença é a que tá com um problema maior. Gente, eu vou dizer pra vocês e eu falo de experiência, tá? Eu já vi pessoas doentes estarem muito mais felizes do que pessoas saudáveis. Porque a doença, ela faz você enxergar a vida de uma outra forma. Eu já vi gente rica ser muito infeliz e gente pobre viver sorrindo. E eu já vi gente sozinha estar muito mais feliz do que quando está mal acompanhada. Não dá para a gente comparar problemas, porque para cada um você tem uma reação. Para você, você vai falar: nossa, se eu perder o meu dinheiro, tiver que passar necessidade, pedir ajuda para alguém, é a pior coisa. A pessoa é orgulhosa, ela tem essa dificuldade e ela tem que reconhecer isso. E tem gente que fala: se eu perder o amor da minha vida, a vida acabou para mim. Porque é isso. E é isso. Entendeu? Então, não julguem o tamanho dos problemas das pessoas, tá certo? Então, eu vou começar essa história de presente para as mulheres, apesar que tem um monte de homem aqui, tudo escondido. Eu acho que eles estão só querendo saber o que a gente vai falar aqui, né? Eu vou lá ver o que ela vai falar. Vai que ela vai falar alguma coisa para as mulheres, eu vou ficar ligada aqui. Mas cheguem, tá certo? Todo mundo. Dani, obrigada, amor. Eu também amo você contando histórias. Gente, eu vou começar a história assim. Podem escrever, podem interagir, porque aqui, diferente lá com as crianças, é mais um bate-papo, tá certo? E acompanha até o final, que hoje tem presente. Vamos lá, então, contando até 3 pra gente chegar e entrar nessa fonte da sorte. Quem não tá precisando se banhar nessa água, viu? Eu tô. E não sei se você tá. Vamos contar até 3. Ó, e hoje o choro é livre. Eu já falo, hein? Se chorar aí, vamos chorar juntos aqui. Contando até 3. 1, 2, 3 e já a história vai começar. Era uma vez um lugar mágico, onde existia uma fonte da sorte. Essa fonte era guardada por muros bem altos. E num único dia do ano, esse muro se abria. E quando ele se abria, somente uma pessoa era escolhida para entrar lá dentro. O muro se fechava. E então essa pessoa, ela tinha a chance de tentar vencer os obstáculos e chegar lá na fonte e se banhar. O banho da fonte realizaria qualquer desejo do mundo. E assim, todos sonhavam com esse banho. Você também? Eu também. E no dia certo, pessoas de vários lugares iam todas para frente do muro. Idosas, pessoas de meia idade, jovens e até crianças. Homens, mulheres, bonitos, feios, gordos e magros, de todas as raças, de todas as cores. Todo mundo sonhava em ser o escolhido para se banhar e ter o seu desejo realizado. Porque as pessoas achavam que se ela tivesse o desejo realizado, ela seria feliz para sempre. E ali, de madrugada, 3 mulheres começaram a conversar, porque mulher tem disso. Elas se juntam e já começam a contar ali os seus problemas, abrir o seu coração. Seja uma mulher que ouve problemas e abre o coração para outras mulheres, não? Não vamos ser mulheres que criticam. E as 3, então, ali começaram a conversar. A primeira mulher, ela sofria de uma doença muito grave. Ela já tinha ido em todos os médicos, gastado todo o seu dinheiro e ninguém descobria a cura para a doença dela. O corpo dela ficava cheio de feridas. E todos os médicos já falaram para ela, já haviam falado, que ela tinha só mais 1 mês de vida. E é claro que ela esperava ser a escolhida para tomar o banho na fonte e ficar curada e ser saudável e feliz. Já a segunda mulher, ela tivera todo o seu dinheiro e a sua casa arrombada. E tudo tinha sido levado por ladrões. E essa mulher, gente, ela estava numa situação tão ruim que para ela comer, ela tinha que pedir ajuda para as pessoas. Os filhos dela estavam passando fome em casa. A mãe dela, velhinha também, ela não sabia mais o que fazer.
Então ela também esperava ser a escolhida para tomar banho naquelas águas e ter fortuna e dinheiro. Já a terceira mulher perdera o grande amor da sua vida. Ele havia ido embora. E ela, que tinha entregue todo o seu coração e a sua vida para ele, estava perdida. E ela esperava que o banho na fonte o trouxesse de volta. E assim, ela teria sua outra metade, seria completa de novo. E as três mulheres, então, começaram ali a conversar. E elas prometeram que se uma delas fosse escolhida, tentaria levar as outras duas. E lá dentro, elas iam resolver o que faria. E assim, que o primeiro raio de sol riscou o céu, o muro se abriu. E aquela multidão avançou, começaram a se empurrar, a se machucar. Só que uma planta rasteira saiu de lá de dentro e se enroscou na primeira mulher, que pegou na mão da segunda, que pegou na mão da terceira, que sem querer enroscou as suas vestes na armadura de um cavaleiro que estava ali. E assim os quatro foram levados lá para dentro e o muro se fechou. As pessoas lá de fora ficaram chorando, gritando, reclamando, se lamentando. Só no ano que vem que elas teriam a chance de entrar. E voltaram para suas casas. Enquanto isso, lá dentro, a primeira mulher, a segunda mulher olharam para a terceira e falaram: eu não acredito. Já vai ser difícil a gente resolver qual de nós três vai tomar o banho na fonte. Você tinha que trazer esse homem junto. Gente, aquele homem, ele era conhecido como Cavaleiro Azarado. Pensa numa pessoa que desde que ele nasceu nada dava certo na vida. Na escola ele não conseguia aprender, não conseguia fazer conta, não conseguia ler. Quando ele virou adolescente, ninguém queria namorar com ele, não tinha amigos, tudo era ruim, a espada dele era enferrujada, a armadura era velha, aquela pessoa que nada dá certo na vida, por isso Cavaleiro Azarado. E ele, quando ele viu aquelas mulheres fortes, porque tem homem que tem medo de mulher forte. Mulher independente. E ele olhou e falou: ai, olha, eu vou embora. Eu nem vou nem tentar, não. Deixa vocês aí. E a terceira mulher olhou para ele e falou: que é isso, homem? Tenha coragem. Pega essa espada e nos ajude a chegar até a fonte. Que é isso? Seja homem, hã? E assim, os quatro começaram a andar no meio daquele jardim. E assim, eles tinham até o final do dia, até o pôr do sol para chegar à fonte. Senão, ó, o efeito desapareceria. E assim, logo que eles começaram a andar, eles precisavam subir um muro bem alto. Só que na frente do muro tinha um monstro branco, grande assim, todo enrugado. E o monstro olhou para eles e falou: eu só deixo vocês passarem se me derem a prova das suas dores. Cavaleiro Azarado ficou lá. A terceira mulher não entendeu nada. A segunda mulher também não entendeu nada. Então eles começaram a empurrar o monstro, empurrar, mas não adiantava. Não adiantava. E o tempo foi passando e eles ficaram ali, gente, mais ou menos umas 3 horas empurrando e o monstro não saía do lugar. E nesse empurra, a primeira mulher, a que tinha doença, ela começou a ficar desesperada, começou a ficar triste, começou a sentir dores com as feridas e ela começou a chorar por causa da sua doença. E as lágrimas caíram em cima do monstro, que lambeu e disse: podem passar. A prova das suas dores são as suas lágrimas. Podem subir a montanha. E assim, os quatro rapidamente começaram a subir a montanha, caíam, se ajudavam. E nisso, já eram quase 2 horas da tarde. E eles tinham agora que atravessar um outro lugar. Era um lugar meio lamacento, meio estranho. Quando eles tentaram colocar o pé, começaram a brotar espinhos grandes da terra.
Eles olhavam assim e começaram a pensar o que que eles fariam, como é que a gente vai fazer? O cavaleiro azarado sacou a sua espada, mas a espada era enferrujada, né? Porque ele era azarado, a espada quebrou, não adiantou de nada. E quanto mais eles tentavam passar os espinhos, pareciam que eles voltavam. E quanto mais eles andavam para frente, mais voltava para trás. Ia para frente, para trás. Então ouviu-se uma voz que dizia: Eu quero o seu trabalho líquido. A primeira mulher não entendeu o que seria o trabalho líquido. A terceira mulher também não entendeu. E o cavaleiro azarado nem tentou, gente, nem tentou. E foi então que a segunda mulher, que tinha perdido toda a sua fortuna, falou: Não, a gente não pode desistir, a gente não vai ter outra chance, vamos continuar andando, mesmo que a gente volte para trás. E ela foi andando, andando, e os espinhos a empurravam, e ela andava, e ela começou a suar. E o seu suor caiu no chão. E ouviu-se uma voz que dizia: O seu trabalho líquido é o suor do vosso rosto. Podem passar. E assim os espinhos se abaixaram. E os 4 continuaram. E já era mais ou menos quase 5 horas da tarde. Daqui a pouco, o sol ia se pôr. E de lá, eles conseguiram ver de longe um brilho cristalino. Era a fonte. Faltava tão pouco. Imagina, conseguir curar sua doença, conseguir sair da miséria, conseguir seu amor de volta. Imagina que maravilha. E quando eles estavam próximos, olharam para o chão, havia um rio. Mas não era qualquer rio, não, gente. Era um rio com as águas assim bem nervosas. E o cavaleiro azarado tentou atravessar e afundou. Claro, né? As mulheres tiraram eles de lá de dentro. E ninguém ali sabia nadar. E eles ficaram pensando o que eles fariam, eles estavam tão perto. Gente, às vezes está tão perto e a gente desiste, falta tão pouco. E eles olharam uns para os outros e ouviu-se uma voz que dizia: Eu quero o tesouro do seu passado. A primeira mulher não entendeu, nem a segunda, e nem o cavaleiro. E foi então que a terceira mulher, ela olhou lá para cima no sol, que estava quase se pondo, e ela se lembrou que quando ela conheceu o marido que a havia deixado, era um dia bem parecido, tinha um pôr do sol. E ela era uma mulher orgulhosa. Ela tinha sido deixada, mas ela não tinha falado para ninguém de fora que ela estava sofrendo. Ela não tinha dado o braço a torcer para as outras pessoas. Ela falava: foi uma boa coisa ter me livrado daquele homem, que se dane. Mas ela sofria. E ela nunca tinha chorado. Não, nunca tinha chorado tudo que ela precisava. Então ela sentou na frente daquele rio, gente, e ela chorou. Mas ela chorou, mas tudo que precisava. Ela foi se lembrando desde quando conheceu o marido, desde o primeiro beijo, desde o casamento, desde tudo, desde quando ele foi embora e a trocou por outra, e ela chorou, chorou, chorou. E então ouviu-se uma voz que dizia: O tesouro de seu passado são suas lembranças. Podem atravessar o rio. E então pedras subiram, e eles conseguiram atravessar. E foi então que os 4 de mãos dadas pararam em frente à fonte da sorte. Gente, a fonte, ai, ai, ela era maravilhosa. A água era cristalina, os peixes coloridos pulavam, haviam flores ao redor. E nessa hora, a primeira mulher olhou para a segunda olhou para a terceira olhou para o cavaleiro, um olhou para o outro, e era a hora de decidir quem ia tomar o banho na fonte. Ai, ai. E agora eu pergunto para vocês que estão aí mesmo com delay. Gente, só uma pessoa pode se banhar nessas águas. Como eu falei lá no começo da história, problema não tem tamanho para pessoa. Todo mundo ali está sofrendo. É fato. Ninguém ali está feliz, ninguém entrou naquele jardim por nada, ninguém ficou a noite inteira lá do lado de fora por nada. Todos esperavam tomar o banho na fonte. E aí eu pergunto para vocês aí, quem acha que quem tem que se banhar é a primeira mulher, a que está doente? Responde aí para mim. Quem acha que quem tem que se banhar é a segunda mulher que está passando necessidade? Se você acha que é bobagem,
Agradeça, talvez, por nunca ter passado uma necessidade. Porque não é bobagem, não. É uma coisa muito séria. Pensa as pessoas te cobrando, você não tendo comida na mesa, você vendo seus filhos passando fome, sem ter dinheiro para comprar um remédio para seus pais. Quem acha que era a terceira mulher que perdeu o amado? E quem vai falar, eu não preciso de homem, bobagem, ou eu não preciso de mulher, eu sei viver sozinho. Gente, por favor. Né? Só quem não perdeu um grande amor que fala uma coisa dessas. Vamos falar a verdade aí. E quem acha que, sei lá, de repente é o cavaleiro azarado, que foi ali, ó, por nada, e de repente ele tem que ir lá. Alguém, sei lá. Não sei, aqui eu faço segunda mulher, a primeira mulher. Alguém? Vamos lá. Bom, eu vou prosseguir. Então, gente, um olhou para o outro e eles tinham que decidir quem era que iria tomar o banho milagroso na fonte da sorte. E então, a segunda mulher olhou para a primeira e falou: é você. É você que tem que tomar o banho. Assim você vai se curar da sua doença e você vai ser saudável. É você que tem que ir. A primeira, Adri. É você que tem que ir. E os outros concordaram. Então a primeira mulher, toda feliz, foi andando, só que quando ela estava para entrar na fonte, ela desmaiou. E quando ela desmaiou, os amigos foram para ajudá-la e ela acordou e falou: não, me deixem aqui. Eu tenho que aceitar que talvez a minha hora tenha chego. Todo mundo tem a sua hora. Às vezes a minha chegou. Deixe-me aqui e vá você. Você que perdeu todo o seu dinheiro, você que tem passado vergonha, necessidade, pode se banhar. Só que aconteceu uma coisa estranha. A segunda mulher, ela não estava mais prestando atenção porque ela começou a olhar em volta e ela começou a ver uma coisa que ela não tinha notado antes, porque às vezes, gente, a coisa tá na nossa frente, só que a gente não vê, porque a gente tá prestando atenção em outra coisa. E ela começou a olhar em volta e ela viu que ali tinham várias plantas diferentes e ervas, e ela se lembrou de uma coisa. Lembra que eu falei lá no começo da live que quando a gente é criança, sempre alguma coisa sinaliza pra gente o que a gente vai fazer na nossa vida. Ela se lembrou de que quando ela era pequena, ela ficava horas e horas com seu avô, mexendo com plantas e ervas, e ela começou a se lembrar de uma coisa que ela tinha se esquecido. E ela foi pegando uma erva aqui, uma planta aqui, uma erva aqui, uma planta aqui, colocou na sua bolsa, pegou um pouquinho de água do cantil, misturou. E ela fez um preparado. E deu para a primeira mulher beber. E assim que ela bebeu, gente, como por milagre, as feridas começaram a secar. E ela olhou e falou: eu estou curada, eu não acredito, o seu remédio me curou, mas que maravilha, eu não acredito, estou saudável, já nem sinto mais dores, ai que maravilha, então faça o seguinte, vá você se banhar na água. Só que a segunda mulher falou: eu não preciso mais da fonte, porque agora que eu lembrei que eu sei fazer remédios, eu vou fazer muitos preparados, eu vou fazer muitos antídotos e eu vou ajudar muitas pessoas e vou ganhar muito dinheiro. Que vá a terceira mulher que perdeu o seu amor. E a terceira mulher olhou para ela e falou: eu não preciso mais da fonte. Porque na hora que eu estava ali no rio e eu chorei tudo que eu precisava, eu lembrei que na verdade não era ele que precisava ter me amado. Era eu que deixei de me amar há muito tempo. E eu lembrei também que ele me maltratava, ele sempre me ofendia, ele me traía. Na verdade, foi uma boa felicidade ele ter ido embora, porque agora eu posso me amar e cuidar de mim. Que vá o cavaleiro azarado. Gente, o cavaleiro azarado, sem nem acreditar na sua sorte,
tirou a armadura e deu um mergulho nas águas da fonte. E quando ele saiu, ele tava com um sorriso no rosto, ele tava com um ar assim resplandecente, ele tava até mais bonito, mais forte, e ele se sentia assim confiante. E com toda essa confiança, ele olhou para a terceira mulher e falou: "Olha, desde que eu estava lá fora, eu estava te observando. Achei você uma mulher tão bonita, tão delicada. Por um acaso você aceita sair comigo?" E a mulher, que já estava prestando atenção naquele cavaleiro também, disse: "É claro que eu aceito." E assim os quatro, de mãos dadas, saíram do jardim. E, gente, o que eu posso dizer para vocês, ó, temos até fogos aqui. O que eu posso dizer para vocês é que os quatro levaram vidas maravilhosas. A primeira mulher viveu anos e anos, foi morrer bem velhinha e teve uma vida muito saudável. A segunda mulher ganhou muito dinheiro fazendo remédios e ajudando a muitas pessoas e nunca mais passou necessidades. A terceira mulher aprendeu. Aprendeu a se amar, a se olhar. E ela se casou com o cavaleiro que já não era mais azarado. E foi muito amada, respeitada, porque ela aprendeu primeiro que ela mesma precisava se amar. E o cavaleiro azarado foi muito respeitável, virou uma pessoa feliz, uma pessoa confiante, e os dois viveram muito felizes e tiveram vários filhos. Mas o que nenhum dos quatro imaginava e nunca souberam, mesmo depois de suas mortes, é que, na verdade, a água da fonte não tinha poder nenhum. Eram águas como qualquer outra. O que eles não sabiam é que esse poder para curar, para trabalhar, para se amar, para acreditar em si mesmo, sempre esteve dentro de cada um deles e está dentro de cada um de nós, hoje, amanhã e sempre. E essas águas da fonte, que elas nos banhem todos os dias e que a gente se olhe e lembre-se que a gente não está aqui somente de passagem, que a gente está aqui para, como os quatro, darem as mãos, tentarem vencer os obstáculos e, se tudo correr bem, é o que esperamos, todos nós teremos vidas felizes, saudáveis e que aprendamos a nos amar. E essa é a história. Os contos de Biddelbar, do J.K. Rowling. Quem gostou aí, manda coração aí. Manda um monte de coisa aí que eu quero ver. Gente, eu amo essa história. E agora, após que eu contei, não saiam da live, hein? Que tem sorteio. Gente, essa história ela fala muitas coisas, né? Primeiro, essa fonte. Olha só que coisa louca, né? Eu não explico história, tá, gente? Aqui é uma outra coisa, tá? Estamos entre adultos, estamos fazendo um processo diferente. Esse muro aí, ele guardava uma fonte. E muitas vezes a gente coloca muros que guardam a nossa fonte. E ela fica lá guardada. Se você não for lá, ela vai ficar guardada. Você nunca vai chegar nela. Então ali as mulheres começaram a conversar, contar os seus problemas, não é? Essas mulheres, gente, da história, eu falo que elas são maravilhosas porque elas foram parceiras. E o que a gente mais vê hoje em dia são mulheres que não são parceiras, são inimigas entre si. Por A, por B, por C, porque eu sou mais que, porque eu sou mais bonita que, porque eu sou mais competente que, porque fulana vai tomar o meu lugar, se eu for amiga da fulana, o meu namorado, umas coisas assim, né? Essas mulheres, elas foram parceiras e o cavaleiro foi junto. Chegando lá, começaram os obstáculos, que todos os obstáculos tinham a ver com o que elas estavam passando. A doença, o trabalho, o coração partido. E o que eu acho lindo é que eles ficam ali, quem vai se banhar? Não é? Eles foram altruístas, eles podiam, vem cá, não, sai que sou eu, não, sou eu. Não, eles chegaram a um acordo e acharam que a primeira mulher é que tinha que tomar o banho porque ela tinha uma doença. Ela caiu ali. E nessa hora a segunda se lembrou do que ela já sinalizava desde que ela era criança.
Como eu falei lá no começo da live, quem não ouviu, todo mundo pode prestar atenção. Já mostra desde criança o que tem para oferecer para o mundo. Não é para deixar guardado para você, é para oferecer, né? E aí ela faz os remédios, a mulher é curada. E a terceira mulher, o problema ali é que ela não se amava. Não era o outro, era ela. Ela não se amava. E a gente não consegue ser amada se a gente não se gostar, não é verdade? Ela precisava acreditar nela. E ela tava, como é que eu posso dizer? Ela tava. Ai, gente, cadê a palavra? Palavras venham. Ela estava aceitando qualquer coisa para não ficar sozinha. Mulheres, quantas vezes a gente não faz isso? Todo mundo já fez isso alguma vez na vida ou algumas vezes na vida. E aí, depois que você se gosta, ou depois que você encontra alguém que realmente te trata como você merece, seus olhos se abrem, você fala: nossa, eu não tô vendo, né? Eu não via isso, que eu era. E eu falo para as mulheres, isso é para as mulheres, tá cheio de homem aí infiltrado. Uma pérola, ela sempre vai ser uma pérola. Uma pedra preciosa vai ser sempre. Ela pode estar arranhada, ela pode estar pisada, mas o valor dela sempre vai ser o mesmo. É só algum joalheiro pegar, dar uma polida que ela fica resplandecente. Eu acho que vocês entenderam o que eu quero dizer. Mesmo que alguém não for bacana com você, você se sentir mal, achar que a pessoa, nossa, ele me deixou péssima, aqueles relacionamentos abusivos que todo mundo já passou, você nunca vai deixar de ser uma obra de arte, você nunca vai deixar de ser uma pedra preciosa. E quando você ver isso, eu tenho certeza que alguém nota. E quando alguém nota, você vai ver como é a diferença quando você encontra alguém que realmente te respeita, ama você de verdade, cuida de você de verdade. Isso eu falo com convicção, tá certo? E mesmo se não aparecer, você precisa se amar. Você precisa se gostar. Porque tá cheio de gente, aí às vezes a gente acha que não, né? Tá cheio de gente que se espelha em você. Acredite nisso, é verdade. Parece coisa de coach, mas não é não. Seus filhos, eles se espelham em você. Seus pais se espelham em você. Pode ter certeza que tem gente aí que fuça teu Face, tua rede social, e às vezes não é, ai, tá com inveja, não, a pessoa te admira. É verdade. Quantas vezes eu falei, ai, não quero mais contar história, não sei o que. Aí sempre chega alguém, Tati, eu vejo teu trabalho e eu tenho vontade de ser contadora. Aquela história que você contou me deixou feliz, me fez bem, e a gente continua. É por isso que a gente não pode desistir, tá certo? E o cavaleiro se banhou. E o cavaleiro não era azarado, gente. O problema é que ele não acreditava nele. Ele não tinha autoconfiança, porque ele foi aquela pessoa que todo mundo, isso aí não vai dar nada na vida. Isso aí, não, um fracasso. Tem gente que nasceu, cresceu com pais falando isso. Você não é bonita, você é burra, não é verdade? Não tô falando nenhuma bobagem. Né? Professores às vezes falam isso para os alunos, né? Alguns mais antigamente, principalmente, tinha muito isso. Você é burro, olha, você não faz nada direito, você é desengonçado. E a gente vai guardando e vai colando essas coisas na gente. E precisa, tirar. E foi o que aconteceu com o cavaleiro. E aí ele se sentiu mais bonito até, mais forte. E aí ele teve coragem de chegar para a terceira mulher e falar: você quer sair comigo? Precisava de coragem, porque ela já tinha olhado para ele e se interessado. E, gente, todos eles tiveram vidas muito boas. E as águas da fonte não tinham poder nenhum. O poder está dentro deles. Eu tenho lá as minhas crenças, né? Eu sempre falo que esse poder que deixa a gente forte, que faz com que a gente não desista, que nos acalma, para mim, é claro, ele vem do alto. Não é? Ele que nos dá essa força para a gente continuar, senão não estaríamos aqui. E é verdade, tá certo? Então eu trouxe essa história para vocês hoje, Contos de Beedle Bardo, que tem muito a ver com a história da própria Rowling. Eu acredito que ela se inspirou. Quando ela escreveu essa história, essas mulheres aí, ela pensou muito na vida que ela teve, não é? E aí tem gente que perguntou, os Contos de Beedle Bardo, J.K. Rowling, tá? É a segunda história do livro. Deixa eu mostrar para vocês a ilustração, que é muito bonita. Aqui.
Gente, no livro, tá? Como faz parte do mundo mágico de Harry Potter, as mulheres, elas são, né, bruxas, elas têm varinha, tal, mas eu tirei esses elementos da minha adaptação, eu conto de uma outra forma, né? Até para tirar um pouco dessa coisa mágica e trazer mais para o nosso real, né? Que eu conto muito essa história para adolescentes. E aqui tá a fonte. Vamos se banhar nessa fonte hoje, essa fonte de alegria, de autoestima, né? De ideias. Aproveita que vocês estão aí em casa e tem alguma ideia assim, de repente, que ninguém teve, né? A Rowling teve uma ideia que ninguém teve, ela só ficou uma das mulheres mais conhecidas do mundo. Aí você vai falar, talvez eu não chegue a ser uma das pessoas mais conhecidas do mundo, mas aí onde você está, você pode fazer a diferença, não é? E agora, eu espero, sim, de coração, gente, que vocês tenham gostado dessa história. Eu adorei fazer essa live adulta. E o que vai acontecer aqui? Tem um livro aqui, A Ilha das Sete Luas. É um livro muito bonito. Para quem me conhece, antes que alguém fale alguma bobagem, né, eu já vou explicar. Quem me conhece sabe que eu sou a louca dos livros, eu compro livro enlouquecidamente, troco livros, etc. E esse aqui eu li, tá perfeito, ó, parece que saiu da livraria. Eu troquei com uma menina por 2 livros, lá nós trocamos alguns livros e veio esse aqui. E esse livro é uma história de amor e mistério, sobre pessoas que todas as vezes se reencontram. É muito lindo. Então, para ganhar esse livro, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que, quando terminar o vídeo, você vai ter que curtir o vídeo. E você vai ter que colocar lá nos comentários alguma coisa sobre a história de hoje. Que você tenha gostado, que tenha falado ao seu coração. Tá certo? É isso que você tem que fazer. Curtir o vídeo e comentar alguma coisa quando terminar lá, quando eu colocar, quando o vídeo ficar lá aqui no meu Facebook. Tá certo? Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Que guardem essa história no coração, que ela entre, tá certo? Que ela nos acalme. A Ilha das Sete Luas, eu quero. Claudete tem que curtir e escrever alguma coisa bem bonita lá nos comentários, tá certo? E aí depois eu vou falar pra vocês como que eu vou escolher. Eu vou colocar lá nos comentários também, tá bom? Gente, Andréa Dias, oi! Andréa lá do Sul. Ai, guria. Gente, muito obrigada. Que bom que vocês vieram. Eu fiquei na dúvida se ia ter gente, porque o horário eu nunca entrei às 8, mas eu adorei entrar às 8, estar aqui com vocês, tá certo? Não esqueçam, curte o vídeo, comenta. Vou dar 2 dias para isso, porque eu sei que tem gente que depois fica assistindo o vídeo, tá bom? Então hoje é terça. Terça, quarta. Na quinta, eu já coloco quem ganhou o livro. Aí depois que tudo isso passar, eu entrego o livro, tá bom? Ou se o pessoal estiver, se morar longe, eu mando pelo correio, tá certo, gente? Um beijo para vocês. Boa noite. Fiquem com Deus sempre e se banhem na fonte. E sejam felizes. Obrigada. Beijo.